Bom dia a todos. As crianças ficam aqui a partir dos 6 anos. O berçário dos 3 aos 5 anos tem o seu tempo especial para estudarem juntas a palavra de Deus ali na parte de baixo, está bem, das nossas instalações, onde serão devidamente guiadas, está bem, crianças, dos 3 aos 5 anos. As demais, foi-lhes entregue uma folha de guia ao culto e de guia também para acompanharem a mensagem, o ensino da palavra de Deus. Para quem ao final do culto me mostrar que na verdade completou a folha, eu vou tomar nota do teu nome. No próximo domingo e ao final de cada mês, julho, agosto e setembro, eu vou dar, consoante o teu trabalho, uma recompensa para cada um de vocês. Está bem? Já começa no próximo domingo. Ok? Tem que fazer a folha vai sempre ficar com vocês. Não é necessário entregar-me a folha, mas tem que mostrar que fizeram, que prestaram atenção, ok? À mensagem da palavra de Deus. Vai ser um grande desafio para vocês durante todo este verão, ok? Mas há recompensa. Há recompensa. E a recompensa maior é poderem conhecer melhor ao nosso Deus, está bem? Ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel, livro de Daniel. Vamos continuar então a nossa exposição no livro de Daniel e vamos para o capítulo 9 de Daniel. Daniel, capítulo 9. Quando designei, pedi, solicitei ao pastor Randy Cook para continuar a exposição no livro de Daniel, eu tinha pedido que ele ensinasse Daniel capítulo 9. E ele ensinou Daniel capítulo 9, mas só com o foco nas 70 semanas, a profecia das 70 semanas, a parte final do capítulo 9. E saltou por cima a oração de Daniel. Mas eu acho que esta é uma oração tão rica, tão preciosa, que nós não podemos saltar por cima. Então vamos estar a estudar esta manhã, Daniel capítulo 9, os primeiros 19 versículos. Os primeiros 19 versículos. O título do sermão, crianças, prestem atenção, e também todos os demais que estão a tomar notas, e é bom acompanhar o sermão com notas, anotações. O título do sermão é Para grande pecado, grande misericórdia. Para grande pecado, grande misericórdia. Se diz que para grandes males, grandes remédios. Aqui é diferente. Para grande pecado, grande misericórdia. Vamos fazer a leitura, então, dos primeiros 19 versículos. Eu sei que ao longo da semana, no grupo do WhatsApp da Igreja Batista da Ramada, foi compartilhado um livro, recomendado um livro com desconto especial para tu poderes adquirir, e creio que ainda está disponível na livraria que nós temos aqui, a livraria da Editora Fiel. É o livro de Daniel, escrito por Stuart Olyott. Stuart Olyott, nesse livro, ao escrever, ao comentar sobre o capítulo 9 de Daniel, ele refere-se a este capítulo, mencionando que o mesmo nos apresenta uma grande descoberta, uma grande oração e uma grande revelação. Uma grande descoberta, uma grande oração e uma grande revelação. No domingo passado, nós estivemos a meditar de uma maneira profunda na grande revelação contida no final do capítulo 9 de Daniel. A revelação sobre as profecias, a profecia das 70 semanas. Especificamente sobre os eventos que estão para se cumprir na última semana. Aquilo que nós queremos, que aguardamos como igreja, é o rapto, o nosso arrebatamento. Depois disso, do arrebatamento da igreja, 7 anos de tribulação.
E depois, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo à terra para instaurar o seu reino de 1000 anos. E depois deste reino na terra de 1000 anos, a eternidade. Novos céus e nova terra, onde estaremos para sempre com o Senhor e onde não haverá mais maldição de pecado. Hoje, nós não estaremos debruçados na grande revelação do capítulo 9, mas sim estaremos debruçados na grande descoberta e na grande oração presentes neste mesmo capítulo. Então, por favor, acompanhem a leitura da palavra de Deus, os primeiros 19 versículos. Diz assim a palavra de Deus. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre o reino dos Babilônios, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, segundo o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, que as desolações de Jerusalém durariam 70 anos. Então voltei o rosto ao Senhor Deus para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinzas. Orei ao Senhor, meu Deus, e, confessando, disse: ó Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e praticamos o mal, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas normas. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras para onde os tens lançado por causa das suas transgressões contra ti. Ó Senhor, a vergonha pertence a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão, já que nos rebelamos contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso se derramou sobre nós a maldição. O juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, porque pecamos contra ele. Ele confirmou a palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós grande desgraça, porque nunca se fez debaixo de todo o céu o que se tem feito a Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, toda esta desgraça nos sobreveio. Apesar disso, não buscamos o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas maldades e alcançarmos discernimento na tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou de trazer sobre nós a desgraça, pois o Senhor, nosso Deus, é justo em tudo o que faz e nós não temos obedecido à sua voz. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e fizeste para ti um nome que hoje se vê. Na verdade, temos pecado, temos agido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor de Jerusalém, a tua cidade e o teu santo monte. Porque os nossos pecados e as maldades dos nossos pais fizeram de Jerusalém e do teu povo um objeto de desprezo, de zombaria para todos ao nosso redor. Ó nosso Deus, ouve agora a oração e as súplicas do teu servo e faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário assolado,
por amor de ti, Senhor. Ó Deus meu, inclina os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Pois não lançamos as nossas súplicas diante da tua face, confiados nas nossas justiças, mas nas tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos primeiro olhar para qual deve ser a nossa resposta sempre quando lemos a palavra de Deus. Quando somos expostos à palavra de Deus. A nossa resposta deve ser a mesma que Daniel. Qual foi a resposta de Daniel quando estava a ler a palavra de Deus? Foi consagração à oração. Consagração à oração. Voltou-se para Deus. Essa deve ser a verdadeira resposta quando somos expostos à palavra de Deus. Quando é que se deu este acontecimento que é registado aqui no capítulo 9? O texto nos diz que foi no primeiro ano de Dario. O relato, então, é especificamente situado no ano 539 a.C. É muito provável que Dario não seja um nome próprio. A história não cita nenhum homem específico chamado Dario, o Medo. Mas sim, talvez Dario é um título honorífico para Ciro. Ciro foi aquele que fez o decreto para o povo de Israel voltar para Jerusalém. E talvez Dario aqui é a mesma pessoa, é o mesmo homem que é chamado, noutras partes da Escritura, por Ciro. Ciro que entrou com os seus exércitos na Babilônia no dia 29 de outubro do ano 539 a.C. Se foi no primeiro ano de Dario, então foi no ano 539 a.C. Sabemos isso. Até por fontes exteriores à Bíblia, podemos datar exatamente em que período Daniel está e faz esta oração. Mas independentemente daquilo que tu possas crer, se Dario pode ser outra personagem histórica, isso não vai fazer nenhuma diferença na interpretação e na leitura correta das Escrituras. Nós vemos então no versículo 2 que no primeiro ano do seu reinado, o reinado de Dario, ou o reinado de Ciro, eu, Daniel, entendi pelos livros, segundo o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, que as desolações de Jerusalém durariam 70 anos. Que livros são esses? Livros aqui é rolos, papiros, referentes à Escritura, aos escritos da Torá, os escritos de Moisés, os 5 primeiros livros que nós temos na nossa Bíblia, aos profetas, até ao tempo de Daniel. Inclusive aqui diz o que é que Daniel estava a ler. Estava a ler o livro de Jeremias, o mesmo livro que nós temos nas nossas Bíblias. Ele estava a ler as Escrituras, ele estava a meditar nas Escrituras, ele estava a estudar a palavra de Deus. E ele entende, através da leitura da palavra de Deus, que o cativeiro na Babilônia iria durar 70 anos. E ele entende então que esse tempo tinha, ou estava perto, de chegar ao fim. O tempo de cativeiro do povo de Deus. O tempo de o povo ser liberto e poder regressar para a sua terra, para Jerusalém. Ele entende isso, não por uma visão especial, não por uma revelação fora das Escrituras. Ele entende isso e discerne os tempos em que está e a vontade e as promessas de Deus por meio de ler a sua Bíblia. Por meio da leitura e do estudo das Escrituras. É bom nós sermos lembrados que naquele tempo
Eles não tinham toda a Bíblia num só volume como nós temos e podemos transportar facilmente conosco. Eram rolos para cada livro, rolos de papiro. Eram rolos dispendiosos, não estavam acessíveis a todos. Daniel tinha que cuidar muito bem desses rolos. Daniel tinha todo o cuidado para poder abrir, para ler. Imaginem um rolo de papiro para ler todo o livro de Jeremias. Não era fácil, não era um procedimento tão fácil e simples como hoje nós temos acesso à leitura da Bíblia de uma maneira simples e fácil, até através dos nossos telemóveis, com um simples clique. Nós temos a Bíblia connosco. Eu tenho aqui a aplicação da Bíblia. Até funciona offline, não precisa de internet. Ainda assim, nós vemos com o exemplo de Daniel de uma maneira simples. Eu quero que olhemos um pouco para o exemplo de Daniel. Que ele era um homem, apesar de todas as limitações e dificuldades de ter a palavra de Deus e acesso à palavra de Deus para a leitura e estudo, ele o fazia fielmente. Ele lia as Escrituras, ele estudava as Escrituras. E é lamentável, e deve ser o nosso primeiro lamento, ao olhar para a vida e exemplo de Daniel, é lamentável que muitos dentre nós permaneçam analfabetos bíblicos. É lamentável. Com tanta facilidade que nós temos de ter toda a Escritura de Deus, toda a revelação de Deus, num só volume. Transportar. Muitos de nós têm 10 Bíblias em casa, ou mais. Temos acesso à internet no nosso computador, no nosso telemóvel. Mas mesmo assim não nos dedicamos à leitura, à meditação e ao estudo da palavra de Deus. E esse deve ser um lamento. E este é o teu caso. E deves te arrepender do mesmo e do pó que a tua Bíblia está a apanhar em casa ao não consultares a mesma durante a semana. Esta é a primeira exortação que nós recolhemos apenas olhando para o exemplo de Daniel, um homem que estudava as Escrituras, que lia a palavra de Deus. Daniel aqui nos ensina, de maneira bem simples também, algo mais com o seu exemplo, que é de suma importância para todos nós. Nós devemos ler e estudar a palavra de Deus durante toda a nossa vida. Daniel chegou à Babilônia por volta dos 14 anos. Agora, quando ele está a escrever estas palavras, ou quando ocorreu este acontecimento no ano 539 a.C., ele tinha mais de 80 anos. Ainda com mais de 80 anos, apesar de ser já um grande profeta de Deus, receber revelação especial de Deus, conforme nós vemos relatado no livro de Daniel, mesmo assim, ele se dedicava e se esforçava para ler as Escrituras, para estudar as Escrituras. E mesmo estando no final da sua vida, ainda era a sua grande preocupação. É essa a nossa preocupação? Ler e conhecer mais e crescer na palavra. Aproveita as tuas oportunidades para isso mesmo. As oportunidades até que são oferecidas através da nossa igreja, das nossas reuniões. Aproveitas isso. Para poder crescer na palavra. Daniel, com mais de 80 anos, o fazia. Faz-me lembrar o apóstolo Paulo, as últimas palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo. Está preso a ponto de sofrer pena capital. Ele sabia que já restava pouco. Aliás, por isso é que ele escreve esta carta de 2 Timóteo. É uma carta de despedida. É para passar o testemunho a Timóteo. E o que é impressionante é que ele dedica os últimos dias na prisão para ler e estudar as Escrituras. Ele pede a Timóteo, por favor, que me tragam os livros, os pergaminhos, os rolos. Do princípio até ao último suspiro. Lendo, estudando as Escrituras. Esses exemplos devem servir de uma grande exortação para nós, da importância que devemos ter para o estudo da palavra de Deus, para a leitura da palavra de Deus. Ela é fundamental, crianças. É fundamental vocês prestarem atenção. É fundamental vocês aprenderem sobre Deus e sobre a vontade de Deus para as vossas vidas. É por isso que vocês estão aqui esta manhã. É por isso que todos nós estamos aqui. Isto vale também para os pastores.
vale para os anciãos desta igreja, vale para os diáconos desta igreja. No mínimo, tu deves estar a ler uma vez por ano toda a Bíblia. No mínimo. E isto é algo que nós temos como alvo, como toda a igreja. Por isso, no mês de dezembro, nos últimos anos, nós temos disponibilizado gratuitamente em PDF um plano de leitura da Bíblia. Há muitos outros, até na internet, até talvez melhores do que aqueles que nós disponibilizamos. Não há nenhum problema. Apenas queremos é que tu leias as Escrituras. Ela é importante, suma importante, durante toda a nossa vida. E é para todos. Daniel era profeta de Deus, grande profeta. Ele continuava a estudar a palavra de Deus. Que coisa triste. É um pastor que terminou um instituto bíblico e o seminário e não continua a estudar as Escrituras. Que coisa triste, lamentável, terrível e trágica para a Igreja de Deus. Quando ele foi chamado e separado para ensinar o povo de Deus. Continuando, nós vemos que a palavra de Deus é suficiente para conhecer a revelação de Deus, as promessas de Deus, a vontade de Deus. Ela é suficiente. Nós não precisamos de sonhos, nós não precisamos de revelações. A revelação já está completa. Até neste tempo em que Daniel, a revelação não estava completa, ele discerne os tempos por meio da leitura e do estudo da palavra de Deus. É aí que ele encontra a vontade de Deus. E é aí que ele acolhe e abraça as promessas de Deus. Nós temos tudo aquilo que nós necessitamos na palavra de Deus. Daniel, ao ler especificamente Jeremias, especificamente ele estava a ler por aquilo que nós sabemos, Jeremias capítulo 25, versículo 8 a 11, e também Jeremias capítulo 29, versículo 10 a 14, ele chega rapidamente à conclusão que o período de cativeiro para o povo de Deus foi profetizado, predito por Deus anteriormente. E Jeremias registrou o mesmo claramente, especificamente, que o cativeiro na Babilônia iria corresponder a 70 anos. Reparem, eu vou ler para vocês, não têm que abrir, mas vou ler Jeremias, por exemplo, 29. Porque assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito e vos trarei de volta a este lugar, a Jerusalém. Eles tinham sido levados para a Babilônia e Deus está a prometer que depois de 70 anos, em Jeremias, capítulo 29, versículo 10, eu estou a ler, que os iria, após 70 anos, os trazer de volta. Daniel discerne então a vontade de Deus e a promessa de Deus por meio da leitura da palavra de Deus. Agora, na continuação, nós vemos que não é suficiente ler a palavra de Deus. Não é suficiente estudarmos a palavra de Deus. O que é que nós vemos que acontece depois da leitura, ou que deve de acontecer depois da leitura e do estudo da palavra de Deus, depois da exposição à palavra de Deus? O que é que deve acontecer a ti esta manhã? O que é que deve acontecer a mim? Uma resposta. Nós temos de responder verdadeiramente e corretamente à palavra de Deus. É isso que Daniel faz no versículo 3. Reparem. Então, voltei o rosto ao Senhor Deus para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinzas. Tal como Daniel, nós não devemos ser indiferentes e negligentes quando expostos à palavra. Tal como Daniel, nós devemos também examinar com cuidado a palavra quando lemos, quando a ouvimos, para buscar compreender a mesma da melhor maneira. Tal como Daniel, nós devemos procurar ter uma grande disposição de coração para obedecer à palavra de Deus de forma completa. É isso que Daniel faz. Ele volta-se para Deus. Ao longo de todo o livro, nós já sabemos, nós já vimos ao longo de todo o livro de Daniel, até aqui, capítulo 9, que ele é um homem de oração. Que ele até tem uma rotina de oração, ora 3 vezes ao dia.
Agora, este é um período especial que Daniel vai consagrar à oração como uma resposta específica àquilo que foi revelado na palavra de Deus e confrontou o seu coração. Ele dedica-se a uma oração agora intensa. Com oração e súplicas se volta para Deus. Daniel era um grande profeta e um grande homem de Deus. Sabem porquê? Por causa daquilo que é destacado sobre ele ao longo de todo o livro. Ele era um homem de oração. Queres tu ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus? Deves ser conhecido ou conhecida por Deus por ser um homem e uma mulher de oração. Nós descobrimos ao olhar para a história, nas Escrituras, e também para a história cristã dos últimos séculos, por meio de biografias escritas, que já foram escritas, de todos aqueles maiores homens e mulheres de Deus, eles tinham algo em comum. Todos. Eles eram homens e mulheres de oração. É por isso que João Calvino, no século XVI, ele disse o seguinte: a oração é a principal expressão da fé. A oração é a principal expressão da fé. Também, outro pastor de séculos passados, Ryle, ele disse o seguinte: a oração é a respiração da alma. Se não há oração, não há vida espiritual. Se não há oração, não há vida espiritual. Nós devemos voltar o nosso rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas e sermos conhecidos como homens e mulheres de oração e sermos conhecidos como uma igreja que se consagra à oração, buscando o Senhor. Isto deve estar presente nos nossos encontros. Isto deve estar presente no nosso maior desejo. Porque a oração, ela surge como a única resposta apropriada à palavra de Deus. Quem lê a palavra, ora. E quem ora, lê a palavra. Quem lê a palavra, ora. E quem ora, lê a palavra. Ambas as coisas andam de mãos dadas ou devem de andar de mãos dadas. E tu perguntas o que é mais importante? É a mesma coisa que tu me perguntaste esta manhã. O que é mais importante para ti? Inspirar ou expirar? Ambas. Oração e palavra. E a oração surge sempre como resposta apropriada à palavra de Deus. Amados, quero dar um encorajamento a vocês. Eu vejo essa tendência na nossa igreja. Eu vejo esta tendência na nossa igreja. Na medida em que temos crescido na palavra, no conhecimento da palavra, na exposição à palavra, eu vejo o crescimento da consagração à oração. Até de uma maneira simples e pragmática, no crescimento da assistência ao culto de oração à quarta-feira. Claro, porque estas coisas andam de mãos dadas. A oração é a resposta apropriada ao crescimento na palavra, no conhecimento de Deus. Esta é a única resposta verdadeira à palavra. A única resposta verdadeira à palavra é a maior consagração. E como é que se vê que nós estamos a crescer em consagração a Deus? Por meio de uma maior consagração, a crescer na palavra e na oração. É isto que vemos em Daniel, no seu exemplo. Ele dedica-se à oração num período especial, específico e intenso, com jejum, pano de saco e cinza. A verdadeira consagração começa sempre primeiro com quebrantamento. Sempre quebrantamento. E são os homens e mulheres quebrantados que Deus vai usar grandemente. Que vão ter uma experiência mais profunda com Deus. É isso que vemos, Daniel, quebrantamento como resposta à palavra. Jejum, vocês sabem o que é? Privação de comida.
privação de ingestão de alimentos. Pano de saco era feito de um material áspero. Provavelmente, não se tem a certeza, mas naquele tempo, provavelmente com o uso de peles de animais em bruto. E este pano de saco, este material, como podem imaginar, em contacto com a pele, irritava a pele e deixava marcas. E era para simbolizar as marcas de arrependimento, de uma maneira pública e visível. Cinzas. Vocês sabem, quando nós pensamos em cinza, ou quando nós vemos um rastro de cinzas, sabemos que houve uma destruição completa. Cinzas é também para simbolizar publicamente e visivelmente ruína completa. Daniel tem uma mensagem para transmitir a Deus e aos demais com esta atitude de jejum, pano de saco e cinza. Ele quer transmitir todo o seu lamento, todo o seu quebrantamento por causa do pecado de Israel. Ele quer transmitir a condição em que o povo de Israel estava por causa do seu pecado. Uma condição de ruína. Fora da sua terra. Jerusalém em ruínas, literalmente. Ele quer transmitir isso e esta é a atitude de quebrantamento, voltando-se para Deus. E Daniel confiava em que Deus ouvia as suas orações. Daniel já tinha tido experiências, como vimos ao longo do livro de Daniel. Nós vimos experiências em que Deus respondeu milagrosamente e poderosamente às orações de Daniel. Mas o impressionante aqui também, que nós devemos seguir o exemplo de Daniel, é que ele não se aproxima de Deus de qualquer maneira. Apesar de toda a confiança que tinha, de que era ouvido, atendido, mas ele aproxima-se de Deus para pedir, primeiro confissão de pecado, depois petições, como nós vamos ver. Ele aproxima-se de Deus humilhado e quebrantado. E isto é uma grande lição para nós. Para todos. Crianças, ainda estão comigo? Não devemos aproximar-nos de Deus, nem prestar culto a Deus de qualquer maneira. Nós não devemos aproximar-nos de Deus achando que somos muito bons, como dizem os jovens. Não devemos ter esta arrogância. Porque nós não somos nada, somos pó. E só nos podemos aproximar de Deus pelo seu grande amor e misericórdia por meio de Jesus Cristo. Também não devemos prestar culto ao Senhor de qualquer maneira. Irmãos, por favor, por aquilo que eu vejo na minha vida e também considerem na vossa vida, e por aquilo que eu vejo às vezes nesta congregação, quando nos reunimos, nós deveríamos também, como Daniel, lamentar pela nossa arrogância. E devemos, como Daniel, seguir o exemplo de aproximarmos a Deus com humildade, em humilhação. E também, muitas vezes, o que acontece, mais do que aquilo que desejaríamos, é a irreverência quando estamos a cultuar a Deus. Devemos ter cuidado com isso. Quando nos aproximamos de Deus, quando cultuamos a Deus, quando estamos aqui, a nossa atitude não deve ser de qualquer maneira. Deus não é igual a nós. E Daniel era consciente do mesmo. Ele primeiro confessa e depois pede. Primeiro confissão de pecados e depois petição. Reparem, agora vem, depois da consagração à oração como resposta à palavra de Deus, vem do versículo 4 ao 14 uma confissão humilde de Daniel. Primeiramente, reparem como Daniel se refere a Deus. Ó Senhor, Deus grande e temível. Versículo 4. Que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós vemos que Daniel conhecia verdadeiramente a Deus e por isso ele era conhecido por Deus. E vemos que Daniel era um verdadeiro adorador porque ele conhecia a revelação de Deus e é a revelação de Deus por meio da sua palavra que nos leva a conhecer quem é Deus e que nos conduz à adoração. É por isso que Daniel diz que Deus é grande. Crianças, não há ninguém, não há nada maior do que Deus. Não há. Ele é grande.
Nem podes imaginar o quão grande Ele é. Ele é temível. O que é que Daniel quer dizer com isso, que Ele é temível? Ele é digno, o único digno de todo o nosso respeito piedoso, de toda a nossa admiração, de toda a nossa reverência. Ele é digno. Ele é digno. É por isso que não podemos estar aqui de qualquer maneira. Nem nos aproximamos e falamos com Deus como se fosse o amigo da escola. Ele é fiel. Ele é fiel. Porque Ele guarda a aliança, as suas promessas. Daniel era consciente disso. Daniel sabia que Deus estava a ponto de cumprir a sua palavra que deu a Jeremias. É por isso que Daniel diz, tu és fiel. E Deus é fiel apesar da nossa infidelidade. Esta é uma grande lição para nós. Que maravilhoso é o nosso Deus. Porque nós somos infiéis, muitas vezes, mais do que desejaríamos, mas Deus sempre continuará a ser fiel para connosco e as suas promessas sempre se irão cumprir em nós. Ele é também misericordioso. Esta palavra, misericordioso, é uma palavra muito interessante que aparece várias vezes repetidas na Bíblia. A palavra hesed. Este é o meu hebraico. Os eruditos iriam rir neste momento. Mas esta palavra é difícil de traduzir para um outro idioma. Esta palavra engloba a ideia de amor. Esta palavra engloba a ideia de fidelidade. Esta palavra engloba a ideia de comprometimento a uma promessa, compromisso a uma promessa. Esta palavra é a ação de Deus marcada por um profundo cuidado pelo seu povo. É traduzido por misericórdia, mas vocês veem a profundidade desta palavra? Talvez a melhor tradução que eu tenho visto para representar da melhor maneira esta palavra é amor leal. A junção dessas duas palavras. O amor fiel de Deus. O amor leal de Deus. Claro que depois manifesta graça, misericórdia, bondade, amor. Ele é fiel. O seu amor é leal. E Daniel ora confiado no amor leal de Deus. Ele se aproxima de Deus, confiado que Deus o vai ouvir e responder, não por quem ele é, não por ele ser o grande profeta Daniel, mas por causa que Deus é fiel. Por causa que o seu amor é leal. É por isso que ele ora. Daniel destaca que Deus é misericordioso, o seu amor é leal para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Aqueles que amam a Deus, reparem como Daniel coloca junto. Aqueles que amam a Deus guardam também os seus mandamentos. Essas coisas vêm juntas. Queres tu saber se amas verdadeiramente a Deus? Tu estás a procurar obedecer aos mandamentos de Deus. Te sujeitas à palavra de Deus. Porque essas duas coisas andam juntas. Versículo 5, aprendemos também com Daniel que a nossa confissão de pecado, porque é isso que ele faz primeiramente, confessa os pecados. A nossa confissão de pecado, ela deve ser também, não apenas individual, ela deve ser uma confissão de pecado coletiva e completa. Específica. Mas é só para ficar na letra C. Coletiva e completa. Reparem o que ele diz aqui no versículo 5. Ele diz, nós pecamos. Nós praticamos o mal. Esta palavra pecado é errar ou falhar o alvo. É isto que significa esta palavra de uma maneira simples. Deus nos criou à sua imagem e semelhança para sermos seus representantes nesta criação. Mas por causa da maldição do pecado, dentro de nós erramos e falhamos o alvo de o representar fielmente aqui na criação. Nós falhamos e erramos o alvo de amar a Ele de todo o coração. Nós falhamos e erramos o alvo de amar o próximo. É isto que é pecado. Errar e falhar o alvo para o qual nós fomos criados por Deus. Isso por causa da maldição do pecado, da presença do pecado ainda em nós. Ainda que por meio do novo nascimento em Jesus Cristo, a nova vida em Cristo, naqueles que estão em Cristo,
que recebem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, são transformados, pode ser restaurada esta imagem de Deus. Mas ainda não perfeitamente, mas um dia será. Um dia será, nos novos céus e nova terra. Ele diz que se têm comportado de maneira perversa, praticam o mal, ímpia, está a admissão total de culpa. E está a fazer o pecado, está a confessar o pecado, não apenas individual, mas o pecado coletivo do povo de Deus, do povo de Israel. Esta é uma lição para nós. Jamais nos podemos esquecer que se nós somos salvos e fomos separados para Deus e para os seus propósitos, nós fomos enxertados num povo, numa família, a família de Deus, no povo da nova aliança. Nós fomos enxertados num corpo, o corpo de Cristo. Por isso não podemos pensar apenas individualmente. Não existe a expressão da nossa fé apenas de maneira individual, mas coletiva. É por isso que devemos olhar para o nosso pecado como algo que não nos afeta apenas a nós mesmos, mas afeta a todos. O meu pecado vos afeta. E o vosso pecado afeta-me. É esta a dinâmica que nos é apresentada nas Escrituras. É por isso que Daniel é consciente do mesmo. E nós também o devemos ser. Devemos lamentar pelo nosso próprio pecado, mas também devemos lamentar pelo nosso pecado. Nosso pecado. Reparemos agora que a confissão ela deve ser completa, ela deve ser específica. E isto nós vemos no versículo 6. Já começa no final do versículo 5, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas normas. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome. Reparem como a confissão deve ser completa e específica. Muitas vezes nós oramos a Deus, Senhor, perdoa os nossos pecados. Não é isso que aprendemos com Daniel. O que é que devemos pedir perdão de maneira específica? E Daniel é específica. A nossa confissão deve ser completa, específica, por outras palavras. E reparem, Daniel diz e menciona, e o primeiro que escolhe para mencionar do pecado específico do povo é que não deram ouvidos à palavra de Deus transmitida pelos servos de Deus, os profetas. De maneira paciente, nós sabemos que Deus separou e levantou profetas em Israel e Judá, tanto para o norte como para o sul de Israel. E durante anos o chamou ao arrependimento, e especificamente por mais de um século, através de Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque e Jeremias, usou estes grandes homens e grandes profetas que nós temos, os seus livros aqui, para chamar o povo de Israel ao arrependimento de pecados e advertir do grande juízo que estaria por vir se não se arrependessem. Mas eles não fizeram caso. Eles continuaram na sua rebeldia e rejeitando a palavra de Deus. Que não te encontres tu hoje assim também, nesta manhã, na mesma condição do povo de Israel. O ministério profético continua hoje, não por meio de nova revelação, não existe nova revelação. Toda a revelação que é suficiente para nós e única da parte de Deus está na sua palavra, já foi escrita. Mas o ministério profético de anunciar a palavra de Deus e de ensinar a palavra de Deus continua por meio do ministério de pastores e pregadores fiéis que foram separados de uma maneira especial pela sua chamada, vocação e pelos seus dons para esse mesmo ministério de proclamar a palavra de Deus. É isto que acontece todas as vezes que nós nos reunimos. Por exemplo, ao domingo, como eu estou a fazer agora, é ministério profético. E qual é a tua atitude, domingo atrás de domingo? Será que nós somos muito diferentes ao povo de Israel na época de Daniel? Ou não será que nós também, infelizmente,
lamentavelmente, passamos anos tentados, sermos expostos à palavra, confrontados pela palavra de Deus, por meio de uma pregação fiel em nome de Deus, mas permanecemos exatamente iguais e não muda nada nas nossas vidas. Nem há qualquer resposta, transformação ou renovação ou crescimento. Que cada um de nós possa avaliar os seus corações diante do Senhor e responder favoravelmente a Deus. Porque isso é um grande pecado, desprezar a voz de Deus, a palavra de Deus. Um grande pecado que levará a grandes consequências na tua vida. Assim como foi para Israel, que terminou em ruínas, assim será também para ti. Se tu não te arrependeres dos teus pecados e se tu não voltares para Deus de todo o teu coração e fores indiferente à sua palavra e a rejeitar. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não endureçam os vossos corações. Versículo 7, temos que continuar e rapidamente. Daniel reconhece que Deus é justo e procedeu justamente em punir Judá pelas transgressões. Diante de Deus e da sua justiça, Daniel diz que a única coisa que têm para oferecer é vergonha. Vergonha por não serem aquilo que deveriam de ser, o povo que representa a Deus fielmente na terra. Vergonha pela sua deslealdade e infidelidade para com Deus. Vergonha por ficarem muito aquém daquilo que Deus exige. Exigia deles e exige de nós também. Versículo 8, novamente Daniel continua na sua confissão e se engloba sempre na mesma. Porque temos pecado contra ti. Daniel sempre se identificando plenamente com o pecado do povo. Mas aqui, no versículo 8, tal como no versículo 6, ele menciona um grupo específico. Vocês se deram conta de qual é esse grupo que ele menciona e repete? Reis, príncipes e pais. Reis, príncipes e pais. No livro de Jeremias, nós não tivemos tempo de ler toda a porção, mas Jeremias destaca o mesmo grupo. Reis, príncipes e pais. Destaca estes grupos de liderança no povo de Deus, no lar, no Estado, na sociedade. Porque foram os líderes que consentiram e encorajaram o povo na prática de comportamentos pecaminosos. Mas vocês viram a advertência aqui? Reis e príncipes, mas também pais. Pais aqui presentes, homens. Aquilo que se passa dentro do teu lar e com os teus filhos, a responsabilidade principal é tua. É tua. Se eles não estão a caminhar com o Senhor, se eles não estão a temer ao Senhor, a responsabilidade principal é tua. Porque alguns dizem, às vezes assistem à igreja que não tem ministério de adolescentes, não tem ministério de jovens, é porque a igreja não tem nada para os jovens, é porque a igreja não tem nada dos adolescentes, o meu filho está em crise. A responsabilidade é tua. Reis, príncipes e pais. É uma grande responsabilidade que nós temos, de ensinar a verdade da palavra de Deus e de nos opormos ao pecado dos nossos filhos e de não sermos de tropeço para os nossos filhos. Falava ontem com um pastor em que ele me pedia conselhos porque via o seu filho adolescente querendo aprender mais da palavra de Deus, querendo crescer na fé, mas os seus pais apoiando, incentivando e encorajando para outras práticas que o privavam de congregar-se, de reunir-se, de estar na igreja. Pais que são de tropeço para a alma dos seus filhos. E tu serás chamado a prestar contas. Reis, príncipes e pais. É nossa responsabilidade trazer a nossa família à igreja,
ao culto ao Senhor, a conhecer a Deus. Dentro de casa, trazer à igreja é nossa responsabilidade principal. Um destaque incrível aqui também é vermos Daniel. Novamente eu quero destacar isso porque tem uma grande lição para nós. Ele se identifica plenamente com o pecado dos líderes e do povo. Ele não se considerava superior, ele não é arrogante ou soberbo. Ele que era o melhor, conforme nós vimos no livro de Daniel, e vemos no livro de Daniel que ele era o melhor que havia em Judá, dos melhores que haviam em Judá, como é destacado no livro de Daniel. Mas, no entanto, ele faz esta oração por confissão de pecado, representando todo o povo. Mais tarde nós vemos isso a acontecer com quem? Com Jesus Cristo. O nosso fiel representante, que se tornou o nosso representante perfeito e coletivo do seu povo. Aquele que não conheceu o pecado, como Paulo colocou nas palavras em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Temos um representante maior e melhor do que Daniel, perfeito. Esse representante é Jesus Cristo. Por isso é que ele é o nosso único Salvador. Versículo 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. A nossa confiança unicamente está na misericórdia de Deus. Essa deve ser a nossa grande esperança. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Eu próprio que estou a pregar diante de vocês careço continuamente, diariamente da misericórdia de Deus, do favor de Deus, não pelos meus méritos, unicamente pela sua grande misericórdia e a sua grande disposição de perdoar. É esta a mesma confiança de Daniel. O perdão dos nossos pecados é a nossa maior necessidade. E querem boas notícias? Vocês sim são pecadores, miseráveis, como eu. Mas as boas notícias é que o perdão de Deus está disponível para todos vocês. Está disponível para todos vocês, se vocês abraçarem plenamente a Jesus Cristo como vosso Senhor e Salvador. Perdoados. Remissão dos vossos pecados para todo sempre. Essa é a nossa maior esperança na vida, de continuar a buscar a misericórdia de Deus ao confessar os nossos pecados, ao nos aproximarmos de Deus. No versículo 10, Daniel diz: e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas leis que nos deu por intermédio dos seus servos e os profetas. Novamente Daniel destaca a necessidade da Torá. A Torá, que é traduzida aqui como leis, mas na verdade a palavra significa instrução. A instrução de Deus. A sua palavra pregada e ensinada pelos seus servos. Os pecados do povo de Deus sempre estão ligados a uma falta de vontade de viver submissos à exposição fiel da palavra de Deus. Sempre está ligado. E reparem que é isto mesmo que Daniel destaca em toda a sua oração. Ele destaca o mesmo, que desobedeceram à palavra, à exposição da palavra de Deus. Desobedeceram, rejeitaram. Ele destaca isso no versículo 5, 6, 10, 11, 14. Todo Israel transgrediu a tua lei. Faz-nos lembrar aqui, versículo 11, faz-nos lembrar Romanos 3, 23. Porquanto todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Não há nenhum homem perfeito que possa obedecer perfeitamente a Deus, nem mesmo Daniel. Mas nós sabemos quem foi aquele perfeito, o único, que nos representou perfeitamente, em nosso lugar, em nosso favor, para que através dele, do seu sangue derramado, nós pudéssemos ser limpos, perdoados e reconciliados com Deus para todo o sempre. Esse é Jesus Cristo. Esse é Jesus Cristo. Confia nele de todo o teu coração esta manhã, para o perdão dos teus pecados e reconciliação com Deus. Não sejas como o povo de Israel. O povo de Israel, ao longo de várias décadas, ouviu continuamente e constantemente os alarmes de Deus. Tal como tu pensas quando tens aquelas, como é que se diz, no trabalho, quando fazem aqueles ensaios, quando há um sismo, exatamente, simulacros, está bem, de alguma urgência.
Pode ser sismo, incêndio, o que seja. Os simulacros. E nós, como nós sabemos que são simulacros, até porque somos avisados previamente, aquilo toca e aquilo dá tempo para tudo. Dá tempo para dobrar o dossiê, dá tempo para fechar o computador, dá tempo para agarrar na mochila, dá tempo para tudo, porque aquilo é fake. E os israelitas trataram assim a palavra de Deus como simulacros, que já sabiam previamente, que não ligaram, que os tinham como fake, rejeitaram, desprezaram, até que veio a ruína sobre eles completa. Que nós, ao ouvirmos a sua palavra, não rejeitemos a mesma. Não sejamos como eles que não buscaram o favor do Senhor, não se converteram, não se voltaram das suas maldades, como diz Daniel aqui, no versículo 11 ao 13. Não alcançaram discernimento na verdade porque desprezaram a verdade, a palavra de Deus. Por isso o Senhor cuidou de trazer sobre nós a desgraça, o mal. Versículo 14. Ruína completa por causa do seu pecado. O pecado nas nossas vidas, na vida do povo de Deus, na tua vida, sempre te levará à ruína, à destruição. É por isso que depois da confissão, Daniel suplica por misericórdia. Dos versículos 15 ao 19, nós vemos isso. Daniel clamando por misericórdia, ou clamor por misericórdia. Versículo 15, no hebraico, começa com a palavra que pode ser traduzida para o português como agora, agora. E isso claramente indica uma transição na oração de Daniel. Depois da sua confissão de pecado, ele agora se dedica a pedir, à petição, mas o faz confiado na palavra de Deus e no carácter de Deus já manifesto no passado. É por isso que ele se relembra aqui do versículo 15, da história do passado do povo de Israel, quando ele foi liberto da escravidão no Egito. É por isso que ele pede, confiando no carácter de Deus e no amor leal de Deus, pede: afasta a tua ira e o teu furor de Jerusalém, a tua cidade e o teu santo monte. Versículo 16. Ele suplica pela restauração do lugar onde o nome de Deus deveria ser conhecido e ecoar para todos os povos e lugares. E porquê? Qual é o fundamento do seu pedido? Qual é o fundamento para ele atrever-se a pedir a Deus que o seu povo seja restaurado, que o seu povo seja liberto do cativeiro, que o seu povo volte a prosperar em Jerusalém? Qual é o fundamento para Daniel pedir isso? Reparem, versículo 17 e 19. O fundamento não está nos méritos de Daniel, nem no povo de Israel, mas está em quem é Deus. Versículo 17. Ele continua a sua petição e faz resplandecer o teu rosto. Ou por outras palavras, olha com favor para nós. Sê favorável a nós. O fundamento da sua petição e motivação da mesma é o carácter de Deus. Que Deus é misericordioso, que Deus é fiel, que Deus é bom. E por isso Ele é a nossa única confiança e esperança. Em que nós podemos ser restaurados. Em que nós podemos ser aceitos por causa de quem é o Senhor e porque Ele é fiel. Versículo 17, ele diz: por amor de ti, Senhor, responde favoravelmente. Nós não lançamos, versículo 18, não lançamos as nossas súplicas diante da tua face, confiados nas nossas justiças, mas nas tuas muitas misericórdias. É por isso que devemos de aproximar-nos a Deus com confiança, independentemente da nossa condição no presente. Nós podemos e devemos nos aproximar a Deus com a confiança que o nosso Deus é abundante em misericórdia. É por isso que devemos sempre orar com confiança e com grande esperança que as nossas orações, se são de confissão, serão ouvidas e respondidas. E Ele é fiel, porque Ele prometeu ser fiel para com o seu povo e as suas promessas. Versículo 18, Daniel destaca outra vez: por amor de ti mesmo, responde à minha oração. Por amor de ti mesmo. A glória do Senhor
era a motivação principal de Daniel. Essa também deve ser a motivação principal das nossas vidas. A reputação de Deus está em jogo por meio daquilo que ocorre ao povo de Deus. É por isso que, como nós somos representantes de Deus aqui na terra, Deus é favorável a nós. E Ele vai cumprir todas as suas promessas. E por isso oramos com a certeza que somos ouvidos e confiantes que Ele nos responderá. Porque Ele é misericordioso e Ele é fiel para com o seu povo, porque a sua glória está em jogo. Aquilo que Ele prometeu, Ele não pode falhar. Ele não pode mentir. E essa é uma grande esperança que nós temos. Porque temos tantas e ricas promessas de Deus para nós. Grande sim é o nosso pecado. Grande sim é o nosso pecado. E grandes males vêm com o mesmo. Mas as boas notícias é que temos um grande remédio. O grande remédio para o nosso pecado é unicamente a misericórdia de Deus que nós temos garantida para nós por meio da pessoa e obra de Jesus Cristo. Porque Ele recebeu a justiça de Deus pelos nossos pecados, para que agora nós não recebamos a justiça de Deus, mas unicamente a misericórdia de Deus. Por isso podemos nos aproximar a Deus tal como Daniel, confiantes que receberemos de Deus não a sua justiça, porque ela já foi derramada em Cristo, mas unicamente o que Ele tem para nos oferecer todos os dias, para todo o sempre, é misericórdia. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. O grande remédio para o nosso pecado é unicamente a misericórdia de Deus manifesta por meio de Jesus Cristo. Nele, unicamente temos o perdão de todos os nossos pecados. Nele, unicamente podemos ser reconciliados com Deus. Nele, podemos aproximar-nos do trono da graça. Nele, recebemos a justiça que não temos em nós mesmos. Nele, temos o intercessor contínuo em nosso favor. Nele, em Jesus Cristo, a misericórdia divina se renova para nós a cada dia. Mas se hoje tu rejeitas a misericórdia de Deus, que é oferecida por meio da pessoa e obra de Jesus Cristo, a única coisa que tu irás receber é somente a sua justiça. A sua justiça, porque Ele é justo em condenar aquele que é culpado. A grande cura das nossas almas se dá ao voltarmos para Deus, não confiados em nós, mas unicamente tal como Daniel, confiados nos méritos da pessoa e obra de Cristo, na palavra de Deus e no caráter de Deus. E todos nós que já somos dele, todos nós que já pertencemos a ele, nós devemos olhar para o exemplo de Daniel e devemos permanecer continuamente nele, em Jesus Cristo, na sua palavra, tal como Daniel, pois é a palavra de Deus que é a motivação que nos leva a nós, o seu povo, à consagração a Deus, à consagração à oração, com confissão humilde e confiança sempre na sua grande misericórdia para conosco. Louvemos ao Senhor pela sua misericórdia. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela promessa de confessarmos os nossos pecados. Tu és fiel e justo para perdoar-nos os nossos pecados e purificar-nos de toda a maldade, Senhor. Purifica-nos, perdoa-nos, santifica-nos. Faz-nos cada vez mais voltarmos para Ti, Senhor, consagrados como resposta apropriada à Tua palavra e manifestando isso, Senhor, buscando-Te de todo o nosso coração. Que essa seja uma verdade, que seja cumprida, Senhor, em cada coração que está aqui. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém.